Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Júlia. Desde que me casei com Rodrigo, senti que me casei com toda a família dele também. Só que, ao invés de ser acolhida, fui testada e observada a cada passo, como se precisasse passar por algum tipo de prova oculta para ser considerada digna. Marta, minha sogra, sempre fez questão de me deixar desconfortável. Ela nunca precisou ser abertamente cruel, não no início, pelo menos. As alfinetadas eram sutis, como aquelas agulhadas que você só percebe quando já está tarde demais para se proteger. No início, Rodrigo tentava minimizar. Dizia que sua mãe era assim com todo mundo, que eu não devia levar para o lado pessoal. Eu tentava acreditar. Tentava me convencer de que, com o tempo, as coisas melhorariam. Mas o tempo só trouxe mais mágoa. Eu podia ver nos olhos dela aquele brilho frio, a hostilidade que nunca desaparecia. Parecia que, para Marta, eu havia invadido um território que ela acreditava ser exclusivamente seu, o coração do filho. E agora, aqui estava eu, no auge de mais um Natal. O cheiro de peru assado enchia a casa de uma forma acolhedora, mas eu sentia um nó no estômago. Sabia que não importava o quão bem eu me comportasse ou quanto me esforçasse para agradar, Marta encontraria uma maneira de me colocar no lugar que ela acreditava que eu merecia. Olhei para Rodrigo enquanto ele ajustava a gravata no espelho. Ele parecia tão despreocupado, tão imerso no espírito natalino, que por um momento me senti egoísta por não conseguir fazer o mesmo. Querida, você está linda. Ele disse, sorrindo para mim, sem perceber o turbilhão dentro de mim. Forcei um sorriso em resposta, tentando sufocar o desconforto. Era como vestir uma armadura. Cada elogio que Marta soltava, aparentemente inofensivo, era, na verdade, uma forma de me diminuir, de me lembrar que, na visão dela, eu jamais seria o suficiente. O jogo começaria assim que eu entrasse naquela casa, e eu sabia que a batalha estava prestes a começar. Chegamos à casa dela, que já estava cheia de parentes. Marta nos recebeu com aquele sorriso perfeito, uma máscara que escondia o que eu sabia ser um arsenal de provocações à espreita. O abraço que ela me deu foi frio, distante, como se estivesse cumprindo um protocolo social. Nada novo. Júlia, querida, que vestido bonito. Muito simples, mas combina com você. Ela disse, analisando-me de cima a baixo. A insinuação estava clara. Eu sempre soube que, para Marta, eu nunca seria sofisticado o bastante. Não como ela, a mulher que organizava jantares perfeitos, com a casa sempre impecável e a aparência intocada. Obrigada, Marta. Respondi, fingindo não perceber o veneno naquelas palavras. Sorri. Um sorriso vazio, mas necessário. Rodrigo, claro, não percebeu nada. Ele nunca percebia. Ele estava ocupado cumprimentando os tios e primos, entrando naquele mundo familiar que, para ele, era tão acolhedor quanto um abraço quente. Para mim, era como caminhar em uma sala cheia de armadilhas invisíveis. E Marta era caçadora, esperando o momento certo para apertar o gatilho. Enquanto a noite avançava, as conversas fluíam entre risos e brindes. Eu observava Marta, sempre no centro das atenções, controlando a conversa, decidindo quem falava e sobre o quê. A certa altura, enquanto servia um pouco mais de vinho para os convidados, ela me lançou aquele olhar crítico, que parecia pesar cada gesto meu. Você está gostando do vinho, Júlia? Ah, é claro, talvez prefira algo mais simples. Rodrigo me disse que você não é muito fã de vinhos mais refinados. Ela comentou, com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu sabia que Rodrigo nunca havia dito aquilo, mas me limitei a sorrir educadamente. Na verdade, estou adorando, Marta. Muito obrigada. As palavras dela estavam sempre mascaradas de gentileza. Aos olhos de quem não sabia o que acontecia por trás das cortinas, Marta era uma mãe dedicada, atenciosa, quase perfeita. Mas eu conhecia a verdade. Ela só precisava de uma oportunidade, uma faísca, para transformar aquela noite em algo insuportável. E eu podia sentir que essa faísca estava cada vez mais próxima.
Conforme o jantar avançava, eu me perguntava quando a máscara de Marta iria cair. Eu sabia que não poderia relaxar nem por um segundo. E, enquanto os minutos passavam, aquele nó no meu estômago só apertava mais. O clima festivo não me alcançava, e eu estava ali, sozinho em meio a uma guerra silenciosa que ninguém parecia ver. Eu só esperava estar preparada para o que Marta planejava para mim naquela noite. E eu sabia, no fundo, que ela estava apenas começando. A sala de jantar estava impecável, como sempre. Marta se certificava de que tudo fosse digno de uma capa de revista, os talheres brilhando sob a luz dos lustres, as taças de cristal perfeitamente alinhadas, os pratos ornamentados com cuidado quase obsessivo. Mas para mim, tudo aquilo não passava de uma distração visual para encobrir o veneno que pairava no ar. Nos sentamos à mesa e eu me posicionei ao lado de Rodrigo, buscando algum tipo de conforto no fato de tê-lo por perto. Ele sempre tentou manter as coisas leves, mas eu sabia que, em breve, sua posição de mediador seria testada mais uma vez. Marta, claro, ocupava a cabeceira da mesa como uma rainha controlando seu reino. Ela sempre fazia questão de estar no centro, tanto das atenções quanto do poder. E naquela noite, eu sentia que o controle era seu principal objetivo. As primeiras conversas começaram de maneira casual. Falava-se sobre os eventos do ano, sobre os filhos dos outros parentes, sobre viagens e planos para o futuro. Eu participava com respostas curtas, sem me expor demais. Estava ali, mas ao mesmo tempo, me mantinha distante, como se pudesse evitar ser alvo de algo que eu sabia estar por vir. Eu sabia que Marta estava esperando o momento certo, e eu podia sentir seus olhos me analisando, esperando uma brecha. Foi então que, entre um brinde e outro, Marta decidiu abrir a boca. Rodrigo, querido, você já contou para todos sobre a nova posição que conseguiu na empresa? A pergunta veio com aquele sorriso calculado. O orgulho na voz dela era real, mas havia algo mais. Sempre havia. Eu disse a ele que não aceitaria menos que uma promoção. Afinal, alguém com o talento do meu filho merece ser reconhecido. Rodrigo, com a humildade que eu tanto amava nele, sorriu de maneira modesta e começou a explicar sobre o novo projeto em que estava trabalhando. Enquanto ele falava, pude notar como Marta olhava para ele com um brilho de posse nos olhos. Como se todo o sucesso dele fosse mérito dela. E você, Júlia? Como vão as coisas no seu consultório? A pergunta veio carregada de uma falsa curiosidade. Era sempre assim. Marta nunca se importou de verdade com meu trabalho como psicóloga. Para ela, minha profissão era algo secundário, um detalhe que ela tolerava com aquele ar de superioridade. Para ela, cuidar de uma casa, de um marido e de uma família era o verdadeiro trabalho. Está indo bem, sim. Tenho conseguido ajudar muitas pessoas, o que me faz sentir realizada. Respondi com a voz mais firme que pude. Eu sabia que a pergunta não era inocente. Ah, imagino. Deve ser bom ter um trabalho que não exige tanto. Assim você pode se dedicar mais ao Rodrigo, não é? Ela disse, lançando um olhar ligeiro para a mesa. Se bem que, pensando bem, talvez seja até importante você manter algo que a distraia. O golpe foi sutil, mas afiado. Mais uma vez, a mensagem estava clara, meu trabalho, para ela, era insignificante. Ela via meu esforço como algo fútil, desnecessário, algo que me afastava do meu verdadeiro dever, que era servir ao marido. Senti uma pontada no peito, mas mantive a expressão neutra. Ela queria me abalar, e eu não lhe daria esse prazer. Rodrigo, no entanto, notou a sutileza do comentário. Ele lançou um olhar para a mãe, e por um segundo, achei que fosse dizer algo. Mas ele hesitou. Apenas apertou minha mão debaixo da mesa em um gesto reconfortante. Aquele aperto de mão, embora carinhoso, não era suficiente para apagar a sensação de isolamento que senti naquele momento. Eu estava sozinha naquele campo de batalha emocional. Eu admiro muito a dedicação da Júlia ao trabalho dela. Rodrigo finalmente disse, tentando trazer a conversa de volta a um território neutro. Ela tem feito uma grande diferença na vida das pessoas. Marta, porém, não perdeu o ritmo.
Claro, claro. Mas é importante lembrar que um casamento precisa de tempo e atenção. Às vezes, as pessoas se perdem nas suas carreiras e esquecem o que realmente importa. Eu sabia que aquilo não era uma simples observação sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Era uma crítica velada, uma insinuação de que eu não estava dando o suficiente para o casamento. A cada palavra dela, eu sentia como se uma nova camada de pressão fosse se acumulando sobre meus ombros. A conversa na mesa continuou, mas eu já não conseguia acompanhar o que os outros diziam. O som das vozes ficou distante, abafado pelos meus próprios pensamentos. Marta estava me empurrando, pouco a pouco, para o limite. Ela sempre soube como fazer isso, usar pequenas provocações, críticas disfarçadas, até que eu ficasse à beira de uma reação que ela poderia usar contra mim. Entre as risadas e os brindes, senti que a tensão entre nós estava se estreitando. Era como se Marta estivesse preparando o cenário para algo maior, algo que ainda estava por vir. Eu só não sabia quando ela faria o próximo movimento, mas tinha certeza de que não terminaria o jantar sem mais uma tentativa de me desestabilizar. Eu precisava me manter calma, controlar minha respiração e minha mente. Não daria a ela o prazer de me ver vacilar. Mas, ao mesmo tempo, cada segundo naquela mesa era um teste de resistência. Quanto tempo mais eu conseguiria manter a postura antes que Marta decidisse apertar o gatilho de vez? As próximas horas seriam cruciais. E eu sabia, com uma certeza inquietante, que Marta ainda não havia mostrado todas as suas cartas. A tensão era palpável, quase sufocante. Cada segundo naquela mesa parecia arrastar-se, como se o tempo estivesse conspirando para estender a agonia. Eu sabia que Marta estava se preparando para dar seu golpe final, só não sabia quando ou como. O som dos talheres batendo nos pratos, o murmúrio das conversas triviais, tudo parecia abafado pelos meus pensamentos. A cada nova palavra que ela pronunciava, eu sentia o ar se tornar mais pesado, como se a sala estivesse fechando sobre mim. Então, veio o silêncio. Um daqueles silêncios pesados, onde cada movimento é calculado, e ninguém sabe muito bem o que dizer. Era o tipo de silêncio que precede algo inevitável. E foi quando Marta finalmente se levantou da mesa, com aquela postura altiva, segurando a chaleira prateada, que eu soube que o momento havia chegado. Mais chá, Júlia? Ela disse com um sorriso frio nos lábios, segurando a chaleira como se fosse um troféu. Havia algo nos olhos dela, um brilho sombrio, como se estivesse saboreando a antecipação. Sabe, querida, às vezes eu me pergunto se você realmente está preparada para as responsabilidades de ser a esposa do meu filho. Casamento não é algo que se leva com tanta leveza. Aquela palavra, leveza, foi como uma faca que atravessou minha paciência já desgastada. Eu sabia o que ela queria dizer. Sabia que para ela, nada do que eu fazia era suficiente. Eu não era boa o bastante para Rodrigo, nunca seria, e aos olhos dela, meu lugar naquela família era provisório. Como uma hóspede indesejada que só está ali até ser expulsa. Respirei fundo, tentando me controlar. Não responder, não cair nas provocações. Mas Marta, como sempre, sabia exatamente como e onde atacar. Ela se aproximou, com passos lentos e calculados, despejando o chá em minha xícara com um movimento quase teatral. Então, inclinou-se, e sua voz veio baixa, mas afiada como uma lâmina. Você deveria pensar em deixar o Rodrigo. Pelo bem dele, claro. Uma mulher como você nunca será suficiente. O choque me paralisou por um momento. Aquilo não era mais uma insinuação sutil. Era uma ameaça direta. As palavras dela perfuraram silêncio, e mesmo que mais ninguém tivesse ouvido, o impacto delas foi devastador. Eu podia sentir o calor subir em minhas bochechas, o coração batendo forte no peito. Mas antes que eu pudesse reagir, antes que eu pudesse sequer processar o que ela havia dito, tudo aconteceu de forma abrupta. Marta, ainda com a chaleira em mãos, virou-se com uma rapidez inesperada e, como se estivesse em movimento descuidado, derramou o chá quente diretamente em mim. O líquido escaldante tocou minha pele, queimando meu braço, e o choque de dor foi imediato.
Um grito involuntário escapou dos meus lábios, e a xícara caiu no chão, espalhando cacos de porcelana por todo lado. A sala inteira congelou. Por um momento, tudo parecia suspenso no tempo. O som da xícara quebrada ecoava, e os olhares de todos os familiares estavam fixos em nós. Marta, no entanto, não demonstrou nenhum arrependimento. Pelo contrário, seu olhar era firme, frio, cheio de uma satisfação perversa. Ela havia cruzado a linha e sabia disso. Mas ela não se importava. Não havia pedido de desculpas, não havia tentativa de disfarçar o ato. Foi então que, diante de todos, ela disse as palavras que selaram seu destino. Divorcie-se do meu filho, ou eu vou destruir você. Minha respiração parou por um segundo. O silêncio da sala agora era diferente. Não era mais antecipação de algo, mas a reverberação de uma explosão. As palavras dela ecoavam em minha mente repetidas vezes, enquanto a dor no meu braço parecia desaparecer, substituída por uma onda de indignação e raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, antes que pudesse sequer processar o que acabara de acontecer, eu vi Rodrigo. Ele estava de pé, imóvel, os olhos arregalados em choque. O rosto dele estava pálido, a incredulidade estampada em cada linha de sua expressão. Por um segundo, tudo o que eu queria era que ele dissesse algo, que ele me defendesse, que tomasse uma atitude. Mas ele estava congelado. E aquele segundo de hesitação dele me doeu mais do que o próprio chá queimando minha pele. As pessoas ao redor começaram a murmurar, como se só agora se dessem conta do que havia acontecido. Marta, no entanto, não se moveu. Ela permaneceu de pé, altiva, como se fosse uma estátua de gelo, esperando minha reação. Eu podia ver no olhar dela que, de alguma forma, ela acreditava que aquilo a colocava no controle, e agora eu estava encurralada. Mas, naquele instante, algo mudou dentro de mim. A dor, a humilhação, o constante desprezo, tudo isso se fundiu em algo mais forte. Eu não seria mais uma vítima silenciosa das manipulações de Marta. Eu não deixaria que ela arruinasse o que eu tinha com Rodrigo. E, acima de tudo, eu não permitiria que ela destruísse quem eu era. Ergui-me lentamente, sentindo o calor do líquido ainda impregnado no meu vestido, mas me recusando a mostrar fraqueza. Marta me encarava, esperando que eu cedesse, que eu me rendesse à pressão. Mas ao invés disso, eu a encarei de volta, meus olhos agora fixos nos dela. E foi então que falei, minha voz baixa, porém firme. Marta, você pode tentar me destruir, mas eu não vou a lugar nenhum. O Rodrigo é meu marido. E eu não tenho medo de você. A reação dela foi imediata. O sorriso desapareceu. O choque percorreu seu rosto pela primeira vez desde que a conheci. Ela havia esperado que eu desmoronasse, que eu implorasse, mas não estava preparada para minha resistência. E naquele momento eu soube que algo havia mudado. Não só entre nós, mas dentro de mim. O silêncio da sala agora era pesado, tenso. Todos estavam à espera do próximo movimento. Eu olhei para Rodrigo, ainda esperando sua reação, sua defesa. Mas ele parecia tão abalado quanto todos os outros, como se não soubesse o que fazer. E foi nesse momento que eu percebi, era a hora de ele tomar uma decisão. O silêncio que seguiu minha declaração parecia interminável, uma suspensão sufocante no ar. Eu ainda podia sentir o calor do chá escaldante impregnado em minha pele, mas a dor física era nada comparada ao redemoinho de emoções que me dominava. Minha declaração havia sido um desafio. Não só a Marta, mas também a Rodrigo. Eu precisava que ele tomasse uma posição. Precisava saber que ele estava do meu lado. Só que, por mais que meus olhos buscassem algum sinal, Rodrigo permanecia estático. Ele não tinha dito uma palavra. O silêncio dele pesava mais do que qualquer coisa que Marta pudesse ter feito. Ela me atacou, me humilhou, e agora o que restava era a reação dele. Era o momento em que ele precisava, finalmente, decidir de que lado estava. Podia ver o conflito em seus olhos, como se estivesse sendo puxado em direções opostas, a lealdade à mãe, que sempre foi uma presença poderosa e autoritária em sua vida, e o amor por mim, sua esposa.
Eu podia sentir todos os olhos na sala e nós dois. Os murmúrios discretos dos outros convidados agora pareciam distantes, insignificantes. O foco era ele. O que Rodrigo faria? O que ele diria? Marta não disse nada. Ela apenas me olhava com uma frieza meticulosa, seus lábios finos se curvando no esboço de sorriso, como se tivesse certeza de que Rodrigo iria hesitar, de que ele voltaria para seu lado. Eu podia ver em seus olhos o jogo de poder que ela acreditava ter vencido, como se esse fosse apenas mais um movimento controlado em sua longa estratégia de manipulação. Foi então que, finalmente, Rodrigo se moveu. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo, e quando os abriu, vi algo diferente neles. Um lampejo de determinação, de decisão. Era como se algo dentro dele tivesse se quebrado, ou talvez se libertado. Ele se levantou lentamente, seus movimentos pesados, como se estivesse carregando o peso de uma escolha difícil. E então, para minha surpresa, ele falou. Sua voz saiu firme, mas carregada de uma tensão que parecia prestes a explodir. Mãe, ele começou, e seu tom era tão sério que até Marta pareceu ser pega de surpresa. Chega! Marta piscou, confusa. Era como se ela não tivesse entendido o que ele acabara de dizer. Seu sorriso de superioridade desapareceu, substituído por uma expressão de incredulidade. O quê? Como assim? Chega! Rodrigo ergueu a mão, sinalizando que não estava disposto a discutir. Eu disse chega. Eu aguento isso há tempo demais. Eu deixei passar suas alfinetadas, suas provocações, sua maneira de tentar controlar tudo, inclusive o meu casamento. Mas hoje, você foi longe demais. Marta olhou, incrédula, seus olhos se estreitando. Ela não estava acostumada a ser desafiada, muito menos pelo próprio filho. Você está falando sério, Rodrigo? Eu sou sua mãe. Eu sempre fiz tudo por você. Eu criei você, estive ao seu lado em cada momento, e agora você me diz chega. Por causa dela. A palavra dela foi cuspida como um veneno. Marta ainda acreditava que a batalha era entre mim e ela, como se eu fosse uma intrusa tentando roubar seu filho. Mas, naquele momento, algo havia mudado. Eu já não era a mesma mulher que ela havia humilhado durante anos. E, pela primeira vez, parecia que Rodrigo também estava diferente. Sim, mãe. Por causa da Júlia. Ela é minha esposa. Ele respondeu, firme, com uma clareza que não deixava espaço para dúvidas. E você não vai mais tratá-la assim? Não vou mais permitir que você tente destruir o nosso casamento. As palavras dele reverberaram na sala. Eu senti um aperto no peito, uma mistura de alívio e surpresa. Rodrigo nunca havia falado com a mãe dessa forma antes. Ele sempre tentou ser o mediador, o pacificador, evitando confrontos diretos. Mas agora, ali, diante de todos, ele finalmente estava tomando uma posição, a meu favor. Marta ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do filho. Seus olhos se arregalaram, e por um segundo, eu pensei que ela fosse explodir em fúria. Mas o que veio depois foi ainda mais chocante. Ela riu. Uma risada baixa, amarga, que ressoou pela sala como o som de algo quebrando. Ela olhou para Rodrigo com um misto de desprezo e incredulidade, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Então é isso? Você vai escolher ela, sobre mim? Rodrigo respirou fundo, os ombros tensos. Não é uma escolha entre você e a Júlia, mãe. É uma escolha sobre o que é certo. E o que você fez hoje foi errado. Totalmente errado. Marta balançou a cabeça, como se estivesse em uma espécie de negação. Ela tentou se recompor, mas era óbvio que o controle que ela sempre exerceu sobre Rodrigo estava se desmoronando. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Estou protegendo você. Essa mulher, ela nunca será boa o suficiente para você. Ela não entende o que é ser parte desta família. Aquelas palavras me atingiram como um golpe, mas antes que eu pudesse reagir, Rodrigo avançou mais um passo. Ela é minha família agora, mãe. Você precisa entender isso.
E se você não consegue respeitar a Júlia, então você não vai fazer parte da nossa vida? O silêncio que seguiu foi ainda mais pesado do que antes. Marta, pela primeira vez desde que a conheci, parecia completamente perdida. Ela sempre teve o controle, sempre soube como manipular cada situação a seu favor. Mas agora, seu poder sobre Rodrigo havia sido quebrado, e o choque disso estava estampado em seu rosto. Você está me afastando, Rodrigo? Sua voz agora era mais baixa, quase vacilante. Ela estava vendo seu império desmoronar diante de seus olhos, e não sabia como lidar com isso. Rodrigo encarou, firme, mas havia uma tristeza em seu olhar. Eu não quero isso, mãe. Mas se você continuar tentando destruir o meu casamento, então sim, vou me afastar. Porque eu escolho a Júlia. Sempre. Aquelas palavras finais pareciam ter ecoado em toda a casa. Eu senti as lágrimas queimando atrás dos meus olhos, mas me segurei. Não era a hora de mostrar fraqueza. Rodrigo havia feito sua escolha. Ele havia me escolhido. Marta permaneceu de pé, imóvel, seus lábios tremendo levemente. Ela não disse mais nada. Apenas olhou para mim com uma mistura de ódio e impotência, como se estivesse tentando processar o fato de que, pela primeira vez, seu controle havia sido quebrado. Rodrigo virou-se para mim, estendeu a mão e, sem dizer uma palavra, me puxou gentilmente para fora da sala. Enquanto atravessávamos a porta, senti o peso daquele momento sobre nós dois. Era o fim de algo, mas também o começo de uma nova fase. Um casamento livre da sombra de Marta. Ao sair da casa, respirei o ar fresco da noite. Pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente livre. E ao olhar para Rodrigo, soube que ele sentia o mesmo. O ar fresco da noite era um alívio para minha pele, ainda sensível do chá quente que Marta havia derramado em mim. Mas o verdadeiro alívio vinha do peso emocional que parecia ter se dissipado. Rodrigo havia me escolhido. Ele havia tomado uma posição definitiva. Enquanto caminhávamos até o carro, Rodrigo estava em silêncio, mas não era o mesmo silêncio de antes. Era como se ele finalmente tivesse tomado o controle de sua vida e, ao fazê-lo, algo entre nós dois se solidificara. Entramos no carro e ele soltou um suspiro profundo. O olhar em seus olhos me dizia mais do que qualquer palavra. Ele sentiu alívio, mas também a dor de deixar para trás uma parte importante de sua vida, sua mãe. Sinto muito, Júlia. Ele disse, quebrando o silêncio. Eu deveria ter feito isso antes. Toquei sua mão no volante. Você fez o que precisava, e isso é o que importa. O caminho até nossa casa foi tranquilo, envolto em uma calma que contrastava com a tempestade daquela noite. Eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas, e essa ideia, apesar de um pouco assustadora, também era libertadora. Marta estava fora de nossas vidas, e agora, o que restava era seguir em frente. Quando chegamos em casa, a familiaridade do ambiente trouxe conforto. O silêncio do nosso lar era diferente. Não havia sombras de Marta, nem a pressão invisível de suas manipulações. Rodrigo me puxou para perto no sofá, e ficamos assim, em silêncio, aproveitando o momento de paz. Você acha que ela vai tentar voltar? Ele perguntou, com uma ponta de incerteza. Sabíamos que Marta não iria mudar tão cedo. Ela não era o tipo de pessoa que admitia erros, e a derrota naquela noite havia sido algo que ela nunca esqueceria. Ela pode tentar, mas não por arrependimento. Respondi. Se ela voltar, será para tentar retomar o controle. Precisamos estar preparados. Rodrigo assentiu, pensativo. Ele sabia que estava certo, mas também sabia que esse processo de afastamento não seria fácil. Romper com alguém que o criou e moldou era um fardo emocional pesado, mas ele estava determinado a seguir em frente. Nos dias seguintes, o silêncio de Marta confirmou o que eu imaginava. Nenhuma ligação, nenhuma tentativa de contato. Para ela, perder o controle sobre Rodrigo era insuportável. Enquanto isso doía em Rodrigo, também nos trouxe uma nova liberdade.
Aos poucos, voltamos à rotina, eu no consultório, ele no trabalho, mas havia uma nova leveza entre nós. Nosso relacionamento, finalmente livre da sombra de Marta, floresceu. Havia uma confiança renovada, uma cumplicidade que só o enfrentamento de uma crise pode trazer. Não olhávamos mais para o passado com ressentimento, olhávamos para o futuro com esperança. Quanto a Marta, soube que ela se isolou. Não me surpreendeu. O controle que ela tanto prezava havia sido tirado, e, para ela, isso era a maior punição. Mas, por mais que fosse difícil, sabíamos que fizemos a escolha certa. Agora, éramos só nós dois. E isso, para mim, era o bastante. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!